Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas sobre fotografia de parto. Se você ainda não me conhece, eu sou fotógrafa aqui em Curitiba, de famílias e de nascimentos. E aqui no canal eu compartilho um pouquinho das minhas vivências, dos meus trabalhos e respondo algumas perguntinhas sobre o meu trabalho também. No último vídeo eu recebi algumas perguntas mais técnicas, então como que funciona para entrar no hospital, como que funciona essas autorizações, e dessa vez eu recebi mais perguntas sobre curiosidades mesmo em relação ao no trabalho de parto em si. Então a primeira pergunta que eu recebi, que é uma pergunta bem legal e que a gente não fala muito sobre isso, deveria, é assim: as mães não ficam desconfortáveis com a fotógrafa? Então assim, quando eu tenho a oportunidade de já conhecer a família, então já fotografar a gestante antes, já saber como é que tá sendo a gestação, ela já me conhecer, já conversar comigo, já saber como eu sou, é muito mais fácil quando a família escolhe ter a fotografia do parto, né? Mas também acontece de algumas famílias me contratarem só para o momento do parto e me conhecerem ali mesmo. Eu evito, né, que isso aconteça. Quando a gente não consegue se encontrar pessoalmente, eu faço pelo menos uma reunião online para eles verem meu rosto, né, saberem como é que é a minha voz, como que eu falo, como que eu me comunico. Então assim, o desconforto ele é normal, porque não é uma situação que a gente tá acostumado, né? Já num ensaio, a pessoa que não tá acostumada a ser fotografado costuma ser um pouquinho desconfortável ali no começo. Então uma das coisas que a gente faz, até para evitar esse desconforto total assim, é chegar quando o trabalho de parto já tá mais ativo. Então a mulher já tá mais desconexa com a realidade, com esses desconfortos, com esses julgamentos de a pessoa vai me ver com pouca roupa, ou algumas gestantes preferem ficar totalmente nuas mesmo no momento do trabalho de parto, às vezes entram no chuveiro. Então algumas são mais tranquilas quanto a isso. Eu pergunto também, né, se tem alguma coisa que elas gostariam de evitar que eu fotografasse. Então eu tento entender como que cada mulher é com essa questão de desconforto mesmo de ser fotografado, mas quando a família escolhe a fotografia de parto já tá um pouco preparada para esses momentos acontecerem, mas a gente evita ao máximo de invadir privacidade da família, né? Por mais que eu já conheça a família, a gente tenta ter o máximo de respeito à privacidade da família ali mesmo e entender os limites de cada família. Outra pergunta que eu recebi, que eu nunca tinha recebido antes, eu fiquei pensando bastante até para responder, para saber o que eu ia falar na resposta dessa pergunta, é assim: você não sente medo? Medo em ver a pessoa sofrendo e não poder ajudar, ou de algo dar, e daí não terminou, né? Que tem as quantidades de letras ali na perguntinha. Então acho que de algo dar errado, né? De alguma intercorrência. Tem uma pergunta bem parecida. Então assim, medo não. O sofrimento, né? A dor, não é realmente sofrendo, né? A dor é normal, então a gente tem que acostumar em ver a dor acontecendo. É uma coisa que até a gente fala pra gestante, né, quando tem esse espaço de conversar com ela, que passar pela dor é passar pela passagem da criança, né? Até tem um trecho de um vídeo de parto que eu fiz, que foi o mais recente, que a obstetra, né, a médica fala: Tá indo tudo bem, tá evoluindo bem. E concentra no bem dela. Se concentra no bem dela. Você não tem que pensar na dor, você tem que pensar no todo. E passar por esse processo da dor é passar por o processo de que ela tá chegando, né? Então, a gente tenta interpretar a dor de uma forma diferente, não como sofrimento, né? Claro que quando cada mãe, cada família, cada mulher tem o seu limite, então tem mães sim que pedem pela anestesia, pela analgesia, para parar de sentir dor. Então as contrações vão continuar, quando cada mulher tem o seu limite, né, de dor. Então tem partos que são mais rápidos e que a mulher consegue passar pelas etapas da dor mais rápido e mais tranquila, e algumas que não conseguem chegar até o final ali do nascimento passando por essa dor, e aí a gente tem várias opções, várias ferramentas para usar nesse sentido, né? Então, medo não. Quando a gente tem uma outra ótica para dor, né, pro sofrimento mesmo, e que esse é o processo para trazer a criança, então a gente consegue ver que é diferente, né, uma outra ótica mesmo. E sobre algo dar errado, entre aspas, né, ter alguma intercorrência, isso pode sim acontecer, mas não está ao nosso alcance, né, e sendo hospitalar, tendo uma equipe ali especializada, né, sempre tem, a gente sabe que eles estão em boas mãos, que se algo acontecer, se tiver alguma intercorrência, eles vão saber o que fazer, vão ter ferramentas para ajudar também.
Então, medo não. Como você faz se estiver em um evento e começar um trabalho de parto? Sempre que eu tô nos eventos, as clientes, né, eu sempre encontro outras clientes em festas, por exemplo, que eu vou fazer, e eu sempre recebo essa pergunta: o que acontece se você tá aqui e uma gestante entra em trabalho de parto? Eu tenho a backup, né, que é uma coisa bem importante, é uma pessoa muito importante de se ter junto da gente quando a gente é fotógrafa de parto, que é uma segunda fotógrafa que fica avisada sobre a possibilidade de trabalho de parto também, qual que é a data prevista da gestante, e a gente vai vendo a agenda de cada uma, né, onde cada uma vai estar nessas datas prováveis, né, da criança nascer. Então, se acontecer de uma gestante entrar em trabalho de parto e eu estar em um evento, a gente analisa a situação. Se ela acabou de entrar em trabalho de parto, tem uma equipe que vai estar com ela, normalmente enfermeira, que consegue fazer o toque, né? Ver em qual ali estágio do trabalho de parto ela tá. A gente analisa, dá tempo de eu terminar o evento e aí ir pro trabalho de parto? Porque tem trabalho de parto que é super rápido e tem trabalho de parto que se alongam por 24, 48 horas, às vezes desde o início do trabalho de parto até o nascimento mesmo. Então, o início do trabalho de parto não quer dizer que a criança vai nascer imediatamente. Nem o rompimento da bolsa, né? Porque quando a gente vê filme, né? Quando a gente é menor, tem aquela coisa de ai meu Deus, a bolsa estourou e a criança vai nascer e imediatamente corre. Claro, tem que ir pro hospital, né? Tudo, analisar se tiver uma equipe, mas não necessariamente o rompimento da bolsa, por exemplo, é um sinal de que a criança tá ali nascendo já. Então a gente analisa se dá tempo de eu terminar o trabalho e ir pra casa da família ou pro hospital. Tranquilo, se não dá ou se eu tô muito longe, é melhor que outra fotógrafa se encaminhe para casa da família ou para maternidade, eu mando essa segunda fotógrafa e assim que eu finalizar o trabalho, eu me encaminho para lá também. Então, é bem tranquilo quanto a isso quando a gente tem alguém, né, tem essas ajudas, essa equipe, digamos assim. Eu filmo os partos também, então eu tenho pacotes com foto e vídeo, e essa pergunta é sobre isso. Você leva alguém para fazer vídeo? E daí tem uma outra muito parecida, você grava e fotografa ao mesmo tempo? Sou só eu que trabalho, né? A gente, no trabalho de parto, nos nascimentos, em geral, a gente evita que sejam muitas pessoas, então o mínimo de pessoas possíveis para interferir ali no ambiente, né? Interferir no sentimento da família, então a gente evita ao máximo a quantidade ali de pessoas. Então é sensato que não tenha uma equipe muito grande, um filmando e um fotografando. Como os trabalhos de parto, eles levam algumas horas, na maior parte das vezes, eu que atendo normalmente famílias que estão no seu primeiro filho e no parto normal e natural levam algumas horas, eu tenho o espaço ali para fotografar e para filmar em outros momentos. Então, não tem como gravar e fotografar no mesmo momento, né? Então, exatamente o mesmo momento, mas entre uma contração e outra, por exemplo, da gestante, em algumas eu fotografo, em algumas eu gravo. Normalmente eu gravo quando tem conversas, quando tem falas entre a gestante e o acompanhante, por exemplo. Sabe que a fala das médicas, das enfermeiras, de doulas, até da gente que é fotógrafa mesmo, ali de apoio à família, faz total diferença na coragem, né, no encorajamento da gestante, da parturiente que tá ali passando por aquela dor, né, e achando que não vai conseguir, que não consegue, que não aguenta mais. Então é essencial essa força que a gente dá, então eu sempre dou prioridade pro vídeo quando tem esses conteúdos de fala e normalmente quando tem foto e vídeo eu priorizo o vídeo no horário do nascimento, na hora do nascimento mesmo, quando é parto normal, natural, na passagem da criança. E aí, a partir desse arquivo de vídeo, eu tiro alguns trechos para transformar em fotos, para ter tanto foto quanto vídeo. Mas para ter o conteúdo integral ali do nascimento, da passagem da criança, do primeiro colinho, da chegada da criança no colo da mãe, então eu vou tirando arquivos de foto desses momentos. Quando você teve vontade de fotografar partos? Desde que eu comecei a acompanhar famílias e gestantes, e principalmente as crianças, eu já tinha alguns questionamentos das famílias se eu fotografaria parto. Eu ainda não sabia como funcionava e não fazia, então eu negava, né? Principalmente porque eu comecei a fotografar as crianças depois que a pandemia iniciou. Então, quando começou a pandemia, até os hospitais que anteriormente autorizavam a entrada de fotógrafos zeraram qualquer entrada de qualquer outro profissional que não a equipe médica,
por questões de saúde, de segurança mesmo, né? Depois, aos pouquinhos que foi voltando, até tem algumas voltando até agora e alterando algumas coisas nesse processo de entrada de fotógrafos e de terceiros. Então não tinha essa possibilidade. E aí a gente teve a oportunidade com uma família que eu já acompanhava desde a revelação, da gestação, e a gente deu a sorte, né, de ser num hospital que estava recebendo cadastramento, né, credenciamento de outros fotógrafos, e aconteceu. Então a vontade veio desde quando eu comecei a acompanhar as famílias e principalmente os bebezinhos. Essa é uma pergunta bem legal, porque assim que eu comecei a trabalhar com partos eu já recebia, ou quando eu falei que eu queria, né, que eu tinha essa vontade, as pessoas sempre me perguntavam, perguntam até hoje, se eu não tenho aflição, ou medo, ou nojo de ver sangue. Não, nunca tive, nem não sendo parto, né, então de ver cena com sangue, essas coisas, nunca tive muito problema com isso, então não tenho aflição, não tenho problema quanto a isso não. Aqui tem duas perguntas que são meio juntas, então vieram em caixinhas separadas. Então assim, você pensa em ser mãe? Na outra. Se sim, vai querer foto no seu? Então sim, penso em ser mãe. Até pouco tempo atrás eu não pensava, né? Não queria ter filhos. Agora eu decidi que quero, isso pode mudar a qualquer momento também. Eu sou bem tranquila quanto a essas coisas assim de, falei agora e amanhã mudei de ideia. Super tranquila quanto a isso, mas hoje, no momento, eu penso sim em ser mãe, com certeza. Se acontecer e eu tiver a oportunidade também, pretendo sim ter foto, ter vídeo, ter tudo que eu tenho direito. Inclusive, tem um caso aqui de uma fotógrafa brasileira, Bárbara Avis, que é fotógrafa de parto também, é uma fotógrafa mais artística mesmo, e ela tem uma foto premiada, saiu em vários jornais, em várias revistas, em vários artigos assim conhecidos no mercado de fotografia e de artes no geral. Ela teve uma cesárea e ela mesma fotografou o momento do nascimento da criança. Vou deixar o perfil dela, @ e a foto premiada aqui também. Ela mesma fez a foto, então vou tentar deixar a foto dela fotografando, né, dos making-off, dos bastidores, para vocês entenderem. Sempre que me perguntam isso, eu lembro disso, porque ela, como fotógrafa de parto, conseguiu ela mesma fazer uma foto do parto dela. Então, assim, surreal. Próxima pergunta, já fotografou parto de gêmeos? E não, ainda não, essa é uma realização que eu quero ter como fotógrafa ainda, e espero ter ainda esse ano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas perguntas, desse vídeo, adorei falar sobre isso, poderia ficar horas aqui falando sobre o mesmo assunto, sobre isso, como que é a fotografia de parto, todas as possibilidades, é assim, um mundo à parte, e é uma maravilha. Enfim, eu sou muito feliz por trabalhar com isso, é um sonho realizado. Sempre que eu trabalho com um parto, assim, pode passar horas, eu posso passar horas com a família acompanhando, sempre vou sair muito realizada. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e me sigam nas redes sociais, que sempre que eu vou fazer algum conteúdo por aqui eu falo lá antes, para vocês participarem aqui comigo também. E é isso, um beijo e até a próxima!